macete da língua portuguesa. Vamos detonar. Vamos caminhar para a nossa aprovação, né? Vamos aprender isso de vez. Professor Cleiton Natal, na aula passada o senhor começou concordância, foi mesmo. E eu falei das regras básicas para vocês. Vamos revisar a aula passada? Olhem para mim. Vamos lá, retomando. Revisãozinha básica. Eu falei que, regra 1, o verbo concorda com o núcleo do sujeito. E falei que é comum o núcleo do sujeito estar bem distante do verbo. Então você tem que ser, ó, o que eu falei? Tem que ser um caçador de núcleos do sujeito. Foi ou não foi? Dei um exemplo da ESAF. Dei um do CESP, ó, que o núcleo do sujeito é condições, está bem distante, então o verbo tem que ir para o plural. Falei de um texto do ilustre professor Pasquale Cipro Neto, da Folha de São Paulo. E da regra 1, fiz considerações importantes, né, de que sai da exceção dos percentuais. Regra 2, sujeito composto anteposto, o verbo vai para o plural, fiz considerações importantes. Regra 3, sujeito composto posposto, pode concordar com o mais próximo? Pode ou não pode? Ou pode? Posso flexionar no plural, foi ou não foi? E agora vamos para casos especiais. Esses casos caem muito em concurso, né? FCC, então, gosta muito de concordância. Vamos detonar? Concordância com sujeito oracional. Neste caso, o verbo ficará sempre na terceira pessoa do singular. Tudo bem? Neste caso, o verbo ficará sempre na terceira pessoa do singular. Professor, vamos falar de pontuação. Não deveria ter uma vírgula aqui, ó, o verbo ficará, quando, neste caso, isso não é uma adjunta adverbial, é. Posso colocar uma vírgula aqui? Posso, mas não é obrigatória. Só são 2 palavras. A tendência é de 3 ou mais palavras ser obrigatória. Vocês estão lembrados, né? Nós já estudamos isso. Mas posso colocar ou não. Olha só, gente. As médicas cabem atender os pacientes. Isso é uma questão de concurso da Funiversa. As médicas cabem atender os pacientes. Gente, a primeira coisa, olhe para o Cleitinho. O núcleo do sujeito não pode vir com preposição. O núcleo do sujeito não virá com preposição. Então aqui as médicas aí não é, está com sinal indicativo de crase. Então o que, que você vai entender? Olha aqui. Se cabe, cabe a alguém. Cabe a quem? As médicas. Mas o que é que cabe às médicas, Cleitinho? O que que cabe a elas? Atender os pacientes. É um sujeito oracional. Por quê, professor? Isso aqui é verbo. Você lembra o que é sujeito oracional? Oração reduzida e tal. Mas é um sujeito oracional. Atender os pacientes que cabe às médicas. Então essa construção está incorreta. Todas as vezes que eu tiver sujeito oracional, o verbo desse sujeito deve ficar no singular. Então essa questão, como eu já escrevi aqui, ó, está incorreta. O certo, porque o sujeito é isso aqui, é uma oração, o verbo é ficar no singular. Construção correta. Estão me entendendo, gente? Então não se esqueça disso, meu amiguinho. O verbo concorda com o núcleo do sujeito. O núcleo do sujeito é um substantivo, ou palavra que tenha valor de substantivo, que virá sempre sem preposição. Então, professor, é verdade. As médicas não é sujeito, porque está com sinal indicativo de crase. O que é que cabe às médicas? Atender os pacientes. Então, é singular. Olha essa aqui. Sabem-se que os genes herdados, Polícia Civil, perito, Polícia Federal. Sabem-se que os genes herdados exercem influência fundamental. Gente, eu vou revisar com vocês aqui um pouco. Mas viu a palavra ser, fique esperto. Porque, olha só, aqui eu posso falar que eles sabem-se que os genes herdados? Não, está impessoalizado. Lembra disso? Se tiver impessoalizado, você fica entre partícula e índice. E o pronome ser em concordância, fica esperto. Quem sabe, sabe algo. Isso aqui tudo não há preposição. Sujeito paciente. Então, esse ser é partícula
a passivadora. Se sabe o fato é sabido. Só que isso aqui é um sujeito oracional. Essa oração inteira exerce a função de sujeito. Então essa questão está incorreta. Esta questão está incorreta. O certo é sabe-se. Professor, é verdade. Porque esse verbo é VTD, isso aqui é PA. Gente, esse pronome, ele é muito importante para a concordância. Sujeito paciente oracional. Se é oracional, o verbo aqui fica no singular, cara. O verbo aqui não pode ser flexionado no plural. Sabe-se o fato é sabido. Sabe-se a questão é sabida. Sabe-se o problema é sabido. Professor, é verdade, cara. Então é sabe-se. Sabe-se. Observe a questão abaixo. FCC, TRT analista. Olha só, não cabem às autoridades policiais valer-se de ordens superiores para justificar a violência dessas invasões. Lógico, depois vamos pegar as questões inteiras. Aqui eu peguei uma alternativa só da FCC, que é uma prova de múltipla escolha. Gente, se não cabe, não cabe a alguém. Não cabe a quem, professor lindo? Às autoridades policiais. Objeto indireto. Isso não pode ser sujeito, não é as autoridades que cabem. Mesmo porque está com sinal indicativo de crase. Mas o que é que não cabe às autoridades? Valer-se de ordens superiores, tal. Tem verbo. Então, cabe. Não cabe. Então, isso aqui deve ficar na terceira pessoa do singular. É um erro, não se esqueça, é um erro de concordância. De concordância. Então, olhe para mim aqui, por favor. Primeiro caso especial. Concordância com sujeito oracional. Verbo ficará sempre na terceira pessoa do singular. Cabe, sabe. Aqui o cabe de novo. Vocês estão me entendendo, gente? Então eu quero você o melhor nisso aí, porque nós vamos fazer exercício. Lá você vai ter que lembrar disso. Vamos fazer uma bateria de questões grandes de concordância, beleza? Próxima. Concordância nas orações reduzidas de infinitivo. Oh, Jesus, os alunos têm muita dúvida nisso. Professor Cleiton Natal, quando é que eu escrevo fazer ou fazerem? Comprar ou comprarem? Estimular ou estimularem? A flexão do infinitivo é sempre um terreno complicado. Eu não tenho a pretensão aqui de esgotar todos os casos de flexão de infinitivo. Jamais, não tenho essa pretensão. Que é uma matéria bem complexa, bem controversa, mas eu vou tratar daquilo que cai em prova mesmo, para que você arrebente. Olha só, em regra, nas orações reduzidas de infinitivo, quando o sujeito semântico estiver na oração principal e for plural, a flexão do infinitivo torna-se facultativa. Vamos lá. Olha só o que nós temos aqui. Eu vou ler isso com vocês, tá? De novo. Foram verbo e reclamar verbo. Olha só. Oração, os alunos é o sujeito. Foram aonde? A coordenação. Beleza. Isso é uma adjunta adverbial de lugar, beleza. Mas eu quero o seguinte. Você lembra que oração subordinada são 3 tipos. As substantivas, as adjetivas e as adverbiais. Eu quero que você note que essa oração se refere ao verbo. Ela não completa o verbo. Ó. Foram para reclamar. Foram com uma finalidade. A oração que se refere ao verbo é oração subordinada, adverbial, final, foram a fim de reclamar. Essa aqui é a oração principal. Ela não tem conjunção, lembre-se que o para é uma preposição e o verbo reclamar está no infinitivo. Então ela é reduzida de infinitivo. Olha
o que eu anotei aqui, ó. Acompanhe comigo na leitura. Em regra, tá acompanhando? Nas orações reduzidas de infinitivo, isso aqui é uma oração reduzida de infinitivo, essa 2. A 2 é uma oração reduzida de infinitivo. Quando o sujeito semântico estiver na oração principal e for plural, a flexão do infinitivo torna-se facultativa. Vou ensinar o que é sujeito semântico. Olha a oração 1. Os alunos é o sujeito sintático de foram. Quem é que foi? Os alunos. Os alunos foram. Os alunos foram. O sujeito é quem? Os alunos. Os alunos foram. Mas quem é que foi reclamar? Olha lá de novo no texto. Quem é que foi reclamar? Os alunos. Então, o sujeito semântico é esse sujeito que não está escrito na oração. Eu interpreto. É um sujeito interpretado. Ele está na oração 1. Mas ele é o sujeito da 2 também? É, os alunos. Então, quando acontecer isso, eu posso escrever tanto reclamar quanto reclamarem. Aqui tá certo? Tá. Aqui também tá certo. Vamos à segunda aqui, ó. A mesma forma, só que eu já coloquei o plural. Reduzida de infinitivo, sim. Posso escrever tanto reclamar quanto reclamarem. Então, vamos lá no quadro comigo, por favor. Vamos lá? Em regra, vamos ler juntinhos? Nas orações reduzidas de infinitivo, aspecto geral, porque existe um detalhe das completivas nominais. Quando o sujeito semântico estiver na oração principal e for plural, sujeito semântico, não precisa necessariamente ser sujeito dessa oração, tá? Eu vou extrair, sujeito semântico é um sujeito interpretado. Quem é que foi reclamar? Os alunos. Reclamar. Eu posso usar singular ou plural, sem problema algum. Sem problema algum. Então pode ser reclamar ou reclamarem. Vamos continuar? Observe o item abaixo. Olha só. Ser para o analista. Ó, levou muitos brasileiros a fazer o caminho oposto ao dos antepassados. A forma verbal fazer poderia ser corretamente flexionada no plural, fazerem. Isso arrebenta com muita gente. Ele falou que eu posso substituir fazer por fazerem. Substituir fazer por fazerem. Olha só, o que eu tenho aqui? Levou e fazer. Olha lá. Quem leva, leva alguém. Muitos brasileiros. Objeto direto. Mas quem leva, leva alguém a alguma coisa. Estão me entendendo? Quem leva, leva alguém, mas leva alguém a alguma coisa. Essa oração tem valor de objeto indireto. Então, essa oração aqui, a fazer, é uma oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta, reduzida de infinitivo. Por que reduzida? Não tem conjunção, não tem um que integrante nem um se. Uma oração reduzida, objetiva e indireta. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem vai ser o sujeito do fazer? Quem é que vai fazer? Ó, levou muitos brasileiros a fazer. Quem é que vai fazer o caminho oposto? Os brasileiros. Você nota que muitos brasileiros é objeto direto do levou. Mas semanticamente é quem vai fazer. É o sujeito semântico do fazer. Então olha o que eu falei. Vamos lá? Em regra, nas orações reduzidas de infinitivo, quando o sujeito semântico estiver na oração principal e for plural, a flexão do infinitivo torna-se facultativa. Então, o sujeito semântico dessa oração está na oração principal, não precisa ser sujeito na principal, é que ele é objeto direto. Então, pode ser fazer ou fazerem. Olha aqui. Posso colocar? Posso. Ah, mas ficou feio. Não interessa, posso. É fato, olha para o Cleitinho, que numa redação você optará pela construção mais eufônica, que ficará melhor para o seu ouvido. Tudo bem, gente? Mas gramaticalmente eu posso escrever tanto fazer quanto fazerem. As duas formas são gramaticalmente corretas.
Gente, isso aqui é excelente. Muita gente vai errar isso. E você vai acertar? Você irá acertar. Próximo. Olha só. Eu vou fazer aqui agora para vocês a consideração número 3. Especial 3. Nós vamos tratar agora do verbo haver, sendo verbo impessoal. O verbo haver sendo impessoal. Quando eu escrevo assim, olha, eu quero que você entenda que o verbo haver, no sentido de existir, ocorrer, ele é um verbo impessoal. Professor, eu sou fraquinho, eu não lembro nem o que é um verbo impessoal. Não tem problema. O verbo impessoal é que não tem sujeito. Se ele não tem sujeito, ele não tem com quem concordar. Então, o verbo impessoal, ele só pode ser empregado, ele só pode ser usado por não ter sujeito na terceira pessoa do singular. Anote aí. Terceira pessoa do singular. Só na terceira pessoa do singular. Então, eu escrevo aqui FCC. Haviam interesses particulares. É o haver no sentido de existir. Nesse sentido, galera, ele é um verbo impessoal. Se há algo. Isso aqui é objeto direto. Né? Isso é o básico. Então, o certo é o quê? Havia. Eu não posso jogar no plural. É um erro de concordância. O haver, olhe para mim, no sentido de existir, é um verbo impessoal. Então, ele só pode ser usado na terceira pessoa do singular. Mas tome cuidado agora, olha só. Com verbo ainda, existir. Com o mesmo sentido. Só que o existir é um verbo pessoal. Né? Ou seja, tem sujeito. Então, se eu colocar o existir, vai ficar como? Existiam interesses particulares. Aí, com existir, cara, você passa a entender. Opa, deixa eu voltar aqui rapidinho. Preto. Você passa a entender que interesses particulares é o quê? O sujeito aqui. Então vamos lá, o verbo haver, vamos lá, resumir. O verbo haver no sentido de existir é um verbo impessoal. Né? Mas o verbo existir é um verbo pessoal. Então tome cuidado em prova na hora de substituir um por outro. Tudo bem? Tudo certo? Tome cuidado também com o verbo fazer. As pessoas também, pessoal, usam muito fazem, 2 anos, maconha. Certo? É? Faz. Que também é um verbo impessoal. Então não pode ser flexionado no plural. Não pode. Agora, anote aí, mais uma consideração especial. Agora, anote assim. Concordância nas locuções verbais. Concordância nas locuções verbais. Vou anotar algo para vocês aqui que é muito importante. Nas locuções verbais, flexiona-se o verbo auxiliar. Nas locuções verbais, flexiona-se o verbo auxiliar. Professor, o que é isso?
Vamos lá comigo? Quando eu escrevo assim, devem existir interesses particulares. Olha só o que nós temos aqui. Isso aqui é uma locução verbal, gente. Ó, aqui é o principal e esse verbo é o verbo auxiliar. Quem manda na locução verbal, galera? Aprenda algo. É o verbo principal, é o verbo existir. O verbo existir aqui tem sujeito, que é interesse particular. O verbo existir não é um verbo pessoal. Nós acabamos de ver, ó, o verbo existir não é pessoal. Ele é que manda na locução verbal. Mas quem flexiona? O verbo auxiliar. Então, olha lá, gente. Na locução verbal, quem flexiona? Fala pra mim. O verbo auxiliar. Quem flexiona é o verbo auxiliar. Quem flexiona é o verbo auxiliar. Tudo bem, galera? Não é o principal, é o verbo auxiliar. Agora, outro exemplo. Preto, vamos lá. Quando eu falo assim agora, devem, isso é muito comum em prova, principalmente na FGV, haver interesses particulares. Olha só. É um verbo principal e aqui é o verbo auxiliar. Só que agora é o haver. O haver, ele não tem sujeito. Isso aqui é objeto direto. Vocês estão lembrados que o haver, no sentido de existir, não é oração sem sujeito? Não é um verbo impessoal, não tem sujeito. Então é só na terceira do singular. Então eu não posso aqui flexionar o auxiliar. Então olha para mim, gente. É uma questão de lógica. É uma questão de lógica. Quem flexiona na locução verbal? Vamos lá. É o verbo auxiliar. É o verbo auxiliar. É o verbo auxiliar. Professor, é verdade. Quem flexiona é o verbo auxiliar. Quem flexiona é o verbo auxiliar. Então, ó. Então, se o principal for impessoal, eu posso flexionar o auxiliar? Não. O certo é o quê? Deve haver, no singular. Não posso escrever devem haver interesses particulares. Tem muita gente que fala assim, devem fazer 10 anos, devem fazer 10 anos. Não, o verbo fazer é impessoal, então é deve fazer. Então, o principal é quem manda. Se ele é impessoal, o auxiliar fica impessoal. Se ele é pessoal e o verbo está no plural, flexiona o verbo auxiliar. Estão me entendendo? Está claro? Deixa eu só arrumar essa canetinha aqui. Soltou aqui, eu fico mexendo. Beleza, galera? Então vamos voltar. Então fique esperto com isso, meu amiguinho. Fique esperto. Olha só. Cuidado. Cuidado. Com quem? Com o verbo parecer mais infinitivo. Olha só. Quando eu falo assim, CESP, olha só. Os efeitos da borda não os efeitos da borda não parecem ser importantes. Tudo bem? Eu falo, os efeitos da borda não parecem ser importantes. Mas eu posso falar, os efeitos da borda não
Ao se substituir parecem ser por parece serem, a correção será preservada. O item veio como certo. Ficou horrível. Imagina eu falar, os efeitos da borda não parecem serem importantes. Tá certo. Quando você tiver o verbo parecer, anote aí. Você pode colocar no plural o parecer ou o infinitivo. Tanto faz. Você pode colocar no plural o parecer ou o infinitivo. O parecer ou o infinitivo. Tudo bem? Tanto faz o parecer quanto ao infinitivo. Tudo bem, galera? Existe uma explicação para isso, entendendo que é o sujeito oracional, a outra não é sujeito oracional, é locução verbal. Mas perceba, viu o parecer mais o infinitivo? Eu posso falar, os seus olhos parecem brilhar. Seus olhos parecem brilhar. Mas eu posso falar, os seus olhos parecem brilharem. Parece brilhar. Nunca poderei colocar os dois no plural. Nunca poderei colocar os dois no plural. Beleza, galera? Fizemos algumas considerações importantes nessa aula. Falei de sujeito oracional. É importante para concurso público? Sim. Sujeito oracional, falei. O verbo concorda com o núcleo do sujeito. É verdade ou não é, gente? Sim. Falei com sujeito oracional. Falei também, galera, vamos lá, além de sujeito oracional, flexão do infinitivo, as orações reduzidas. E falei também das locuções verbais. E de verbo impessoal, do verbo haver, no sentido de existir, que é um verbo impessoal. Beleza, galera? Na próxima aula, faremos bastante exercício sobre concordância. Um forte abraço.